Maravilha. Bom, gente, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. né? Vamos lá para mais um domingão falando de Deus. É, Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre Deus, né? Tem dia que eu temos que trabalhar, aí vai tomar café pelo menos uma hora, né? De mínimo. Até uma das partes falar assim: peraí, deixa eu trabalhar, calma aí, por aí vai. É, porque a gente vive isso, né? Existe um ponto de compromisso com Deus sobre essas coisas. Então, não é compromisso com pessoas, com a igreja, o compromisso é com Deus. Acho que esse é o importante de tudo. Né? Se a gente tem esse compromisso com Deus, o restante a gente dá um jeito, né? Porque nós não vamos ficar longe de Deus, diferente das coisas que têm acontecido. Então, bora lá. Esse aqui é o 10º encontro. É 10 já. É o 10º. E graças a Deus, Deus tem abençoado. Nossa intenção é continuar e sempre falar de Deus. Então, vou fazer uma oração bem rápida aqui, antes de entrar no assunto. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, essa oportunidade. Abençoe cada um que está aqui, cada um que vai assistir isso aqui depois, né? E que essa mensagem possa, de fato, edificar esses corações. Em nome de Jesus, Deus. Te agradeço. Amém. Vamos lá, gente. Semana passada nós falamos sobre. Deixa eu lembrar aqui. Foi Jacó, né? Aham. Isso, acho que nós paramos na parte onde Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, hoje, quando a gente escuta a nação de Israel, o que a gente está vendo, na verdade, é o nome de Jacó, né, que foi filho de Isaac, que mudou o nome, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Primeiro a gente vê isso com Jacó lutando com o anjo à beira do rio, antes de ir lá para as terras de Saul, né? E depois, mais na frente, Deus confirma isso com ele, porque aí tem mais uma passagem mais na frente ali que vai falar que Deus falou com Jacó, mais uma vez Deus repete essa transição do nome dele, né? Porque ele lutou com Deus, ele prevaleceu. Então Jacó ele volta lá para as terras, né, de Isaac, e ali ele vai crescendo o seu povo de novo. E um ponto que eu acho muito interessante, principalmente dessas três primeiras figuras, né, Isaac, Abraão e Jacó, é que eles peregrinaram nas terras que Deus prometeu a Abraão. Então a Bíblia, mais uma vez, fala que Jacó voltou para aquelas terras que Deus havia prometido e peregrinou para aquela terra. Então, eles não tomaram posse daquelas terras. E assim, mais uma vez, né, às vezes Deus faz algumas promessas, né? E no mundo de hoje a gente gosta tudo do imediatismo, né? Então, por exemplo, se eu quero ver um vídeo, é imediato. Se eu quero mandar uma mensagem, falar com alguém, é imediato. Então, é tudo muito rápido hoje com a tecnologia. E aí acaba gerando na gente essa, esse desejo de imediatismo. E às vezes, quando Deus faz uma promessa, essa promessa vai demorar um pouco para ser cumprida. Então a gente vê isso em vários pontos da Bíblia, inclusive na história de, de Davi. Davi foi ungido rei. Né? Então, imagina uma criança ser ungida rei, né? E... Mas ela só subiu ao trono aos 30 anos de idade. Então, muito tempo para frente. E, e o que faz Deus, às vezes, cumprir essas promessas, essas profecias que ele traz para a gente, é o nosso compromisso. Por isso que eu comecei falando um pouco de compromisso, a gente vai falar um pouco de José, né? E José, Zé, ativa só seu microfone aí, deixa eu ativar o meu.
Beleza. E José, ele teve um compromisso com Deus. Então, o que aconteceu com Jacó? Jacó estava lá nas terras, já da peregrinação do pai dele e de Abraão. E a partir daí, Jacó teve vários filhos, né? Eu não vou entrar em detalhe o nome dos filhos, quais filhos que ele teve, mas vou falar de dois especificamente, né? Que são os dois filhos de Rebeca. Rebeca é de Isaac. Raquel. Ah, eu continuo confundindo. Raquel, né? São dois filhos de Raquel, que um é José e o outro é Benjamim. José, ela teve, quando ela orou a Deus, que ela era uma mulher estéril, e depois, mais na frente, ela dá à luz um outro filho chamado Benjamim, né? E no parto ela morre. Então, ela teve esses dois filhos, e a Bíblia declara que Jacó amava esses dois filhos mais do que os outros, porque eles eram filhos da mulher que ele amava. Então, ele tinha Leia, tinha as concubinas das duas lá, como mulheres, enfim, né? No total, ali, ele teve 13 filhos, se eu não me engano. 12 são citados, mas existe uma mulher que chama Diná. Tem até uma história interessante ali nesse meio termo, nesse meio ponto ali, né, sobre Diná, que um homem viu, se agradou dela e a teve. Né? Depois que ele esteve com ela, né, porque é assim que a Bíblia fala, mas na verdade ele teve relação com ela, ele veio falar com Jacó, que se agradou dela, queria casar com ela e tal, e os irmãos dela ficaram com muita raiva, né? Muita raiva da situação, porque não foi tecnicamente ali como um acordo, né? Ele fez isso antes para conseguir tê-la, né? E aí os filhos de Jacó pegam e falam assim: tudo bem, a gente pode até concordar com você, mas vocês precisam se circuncidar, porque a nossa cultura é circuncidar essas, essa, todo mundo que vai fazer parte do nosso povo. Aí eles aceitaram, falaram, beleza, vamos circuncidar. Aí chegou os homens lá aquele povo lá, circuncidaram eles, né? E 3 dias depois, quando eles já ainda estavam se recuperando, né, os filhos de Jacó foram lá e mataram todos. Né? Então, foi de uma astúcia muito grande, né, da parte deles, porque eles falaram da circuncisão, né, depois que o homem está adulto, isso não é uma coisa. Tem que esperar um tempo para isso recuperar, vai ficar sensível, né? Porque corta uma parte da pele ali do órgão do homem, né? E eles foram lá e mataram todos por conta disso. Né? Então, Diná também é uma das filhas de Jacó, apesar que a partir dela não sai uma tribo, né? A gente conhece as 12 tribos de Israel, né? Porque são 12 filhos de Israel. A gente vai ouvir muito sobre isso, sobre essas tribos, né? E por que a gente chama hoje o povo israelita de judeus? Porque é a tribo de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, né, que agora também chama Israel. E Deus prometeu que da tribo de Judá viria o Messias. Então, no decorrer dos anos, todas essas tribos se perderam, né? Mas a tribo de Judá, a nação de Israel, cuidou para que essa tribo estivesse pura, correta, porque existia uma profecia que o Messias viria dessa tribo. E eles estão esperando esse Messias lá até hoje. Né? Muitos ortodoxos lá, eles não acreditam que Jesus foi esse Messias. Né? Então, eles seguem o Velho Testamento ainda, não o Novo. Mas vai chegar o momento que eles vão entender que é Cristo. Tá? E aí, nessa brincadeira, José teve um sonho.
onde ele viu vários molhos de lenha, né? E os molhos de lenha ali dos seus irmãos se curvavam sobre o molho de lenha ali de José. Ele teve dois sonhos, não vou lembrar o outro, e nesses dois sonhos, a interpretação era que todos os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe, iriam se curvar perante ele. Então, gerou muitos ciúmes ali, né, desse sonho que ele teve. E os irmãos, com ciúme, venderam ele como escravo para o Egito. Acho que vocês conhecem a história, mas não vou entrar em detalhes. Vocês podem pegar a história lá no capítulo de Gênesis, em Gênesis, depois de ler. Está a partir do capítulo 37, se eu não me engano, 36. E aí vai até o final do livro, da história de José. E aí ele é vendido lá para o Egito. Lá no Egito ele interpreta alguns sonhos, né? Vai crescendo, aí tem a mulher de Potifar, que dá falso testemunho dele, e ele é preso, e lá na prisão ele revela ele interpreta mais dois sonhos, então Deus se lembra dele e leva ele para interpretar um sonho do faraó lá, de Potifar, faraó, né? Que eram 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as 7 vacas magras comeram as 7 gordas, e, enfim, o sonho era mais ou menos assim. E a interpretação do sonho é que haveria 7 anos de fartura no Egito, né? E depois haveria 7 anos de uma seca gigantesca em toda aquela região. E para que o Egito não sofresse nesses próximos 7 anos de seca, de pouca comida na região, né? Jacó falou, você vai ter que guardar, se eu não me engano, acho que é a quinta parte, alguma coisa assim. Esqueci a quantidade, mas vai ter que guardar isso em celeiros durante 7 anos, e depois dos próximos 7 anos das vacas magras, a gente vai ter comida, né? Não só para a gente, mas para todos os povos aí ao redor. E assim aconteceu. E aí que começa a migração da nação de Israel para o Egito. Vê muita história de Moisés, né, da nação de Israel sendo escravizada lá no Egito. E a história começa aí, nesses 7 anos de seca. Porque o que aconteceu? Foram 7 anos de fartura. Jacó ficou sendo o primeiro homem abaixo do faraó ali e coordenava tudo isso. Jacó não, José. José. Né? E coordenava tudo isso. E aí, José, então, foi organizando. Quando chegou a época de seca, 7 anos de seca, todas as nações ao redor do Egito começou a não ter comida e eles começaram a ir no Egito negociar e comprar trigo, comprar comida, porque o Egito tinha um estoque gigantesco para isso, que eles prepararam para esse tipo de coisa. Só que a nação de Israel, Jacó e seus filhos, eles também tiveram que ir. Quando José viu que eles tinham chegado no Egito, né, e viu eles procurando comida, José olhou para eles e falou assim: quer dizer, meus irmãos, tal. Acho que eu não lembro direitinho a sequência, já tem um tempo que eu li, mas eu sei que a primeira vez eles vêm, compram, né? José atende eles e permite eles irem. Aí a segunda vez, Benjamim vai, né? Que é o mais novo, né? Que era o irmão de sangue de José. Benjamim vai. E quando Benjamim vai, José recebe eles com muito. Recebe eles, né? Na verdade, só recebe. Só que José manda um dos seus servos pegar uma taça dele e colocar dentro da bolsa que estava com Benjamim. E aí, quando eles estavam indo embora, eles cercam eles, acham essa taça que José mandou colocar na bolsa de Benjamim. E
E José começa a xingar. E outra coisa, os irmãos deles não o reconheceram, né? Então, não sabia que era José. E aí José começa a xingar eles. Foi como assim? Vocês vêm no Egito para comprar trigo e tudo mais, papapá, e agora vocês me roubam? Vocês estão me roubando? Né? Levando uma das taças aqui e tal. Não pode. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão deixar Benjamim aqui e pode ir embora. Então, os irmãos dele ficaram muito preocupados porque Benjamim era um dos filhos amados de Jacó. Jacó, teoricamente, já tinha perdido José, né? E se ele perdesse Benjamim, ele iria ficar muito amargurado com essa. Eu acho que Benjamin não estava na turminha que vendeu Jacó, não, né? José não estava. Estava não. Eram três irmãos. Eram os mais velhos. Eram os mais velhos. Eram os mais velhos. Aí, depois que. Aí começa essa discussão, falando: não, você não pode ficar com Benjamim, fica comigo, mas deixa Benjamim embora. Né? Moral da história: José fez com que Isaac fosse. Isaac não, Jacó fosse ao Egito. Né? E aí, quando vem Jacó e o restante da família, e todo mundo está ali diante dele, né? E ele se revela e fala que ele é José. E, e existe um ponto, sabe, muito importante nisso. Vim contando a história, contando a história, contando a história, para chegar nesse ponto. A hora que José vê a família dele diante dele, né? José usou de artimanhas para trazer todos ali perante ele, sem revelar que ele era José. E José podia fazer de tudo, gente. E assim, ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse ali dentro do Egito, com os seus irmãos, que o venderam, né, que sacanearam com ele. E o que ele fez foi perdoar. Eu acho que não é uma tarefa tão fácil, né, você ter irmãos e esses irmãos te vendem como escravo. Você vai passar de uma vida de fartura para uma vida de servidão, né? E, e José teve uma questão. Ele teve compromisso com Deus. Né? Ele teve esse compromisso de manter a sua integridade com Deus o tempo todo. Até quando a mulher de Potifar quis ficar com ele, ele olhou e falou assim: eu não vou fazer isso. Não vou me contaminar com outra nação. Isso não é certo. Essa mulher é casada. Por conta disso, ele foi preso. É porque ele tentou fazer a coisa certa. Injustamente, ele foi preso. Então, José foi sendo só humilhado pelos irmãos. Aí, quando ele começa a crescer no Egito, é humilhado de novo, é preso, né? É tratado como um prisioneiro, uma pessoa totalmente errada, mas ele manteve o seu compromisso com Deus. E quando ele manteve esse compromisso com Deus, Deus levanta algo, assim, eu posso dizer que Deus moveu todas as nações para levantar José de novo. Porque eram 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, não, né? De seca, né? 7 anos de seca. Então, assim, foi um negócio que movimentou tudo, cara. Deus falou assim: agora eu vou pegar esse movimento que vai acontecer e vou levantar o meu servo. Era uma coisa que José tinha controle? Não tinha, cara. É uma decisão que Deus olha e fala assim: estou agradando do meu servo. Eu prometi para ele lá atrás, em sonhos, né, que os seus irmãos e a sua família iria se curvar diante dele, que ele recebeu esse sonho bem antes. Então Deus mostrou, Deus fala antes de acontecer. Outro dia foi pregado na igreja, né, que acho que foi até uma passagem de Jeremias. Meu pai pregou lá, falando que Deus não faz as coisas sem revelar aos seus profetas primeiro.
né? Então, Deus revelou isso para ele lá atrás, aí Deus levanta, né? Ele, depois de tudo isso, eu acho que a Bíblia relata alguns pontos que ele foi humilhado, mas deve ter, na vida real, acho que aconteceu muito mais coisas. E aí, quando ele, vamos colocar assim, tem uma oportunidade de se vingar de tudo, de todos, né? Dos irmãos, né? Que traíram, talvez até de Potifar, da mulher de Potifar lá, a Bíblia não relata o que ele fez a respeito disso, mas ele era o primeiro homem abaixo de Faraó ali, um homem de autoridade, que coordenava tudo aquilo. Ele fez o seguinte, está lá em Gênesis, tá no finalzinho de Gênesis. Agora eu vou ler. Está no finalzinho ali. É a parte que ele fala isso. Estava caçando aqui mais cedo. Você fala no versículo, capítulo 50 ali? Eu acho que é o capítulo 50. Versículo 15 para baixo? Eu acho que é por aí. É o capítulo 50 de Gênesis. É isso aí. Os moradores da terra, Canaleu, vendo. Aí José pede para pegar a transgressão dos seus irmãos. É isso aí. É do 15 para baixo. Você quer ler pra gente? Lê. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura, José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Isso aqui é quando eles já tinham descoberto, Eles já tinham descoberto o que aconteceu, né? Os irmãos achavam que José estava aceitando eles porque Jacó estava vivo, mas Jacó morre, né? Aí eles começam a pensar isso. Vai. Então, mandaram dizer a José: teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-vos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Vamos, João? Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Cara, eu acho isso, assim, incrível como Deus faz as coisas. Engraçado, né? Porque uma coisa que me chama atenção é que assim eles fizeram algo ruim contra José, né? Foi feito algo ruim, mas o ruim diante de Deus se tornou bom. Ele fez aquilo que era algo ruim virar algo bom. Exato. Exatamente esse o ponto. Isso que, assim, né, você tem a sua vida com Deus, ainda que as pessoas entendem algo ruim contra você, Deus tem poder para fazer aquele algo ruim se tornar algo bom. E outra coisa que me chama atenção também é José falar assim: por acaso eu sou Deus? Uhum. Uhum. Exatamente isso. É exatamente esse o ponto que eu queria chegar quando eu contei toda a história de José, né? Cara, foi uma coisa terrível. Aos olhos humanos, né?
Isso aqui é loucura. Mas Deus não vê as coisas como o homem vê. Deus não faz as coisas, né, da forma que a gente acha que tem que ser feita. Deus olhou e falou assim, ó, lá na frente vai ter uma seca gigantesca. Eu preciso salvar o meu povo. Se eu não salvar o meu povo, eu vou perder ele, que é a nação de Israel, os filhos de Jacó. Então, eu vou fazer que José vá para o Egito. Então, os irmãos fizeram uma maldade com José. José foi para o Egito. Para tudo, no final, tudo isso, houvesse arrependimento no coração deles. Né? Houvesse humildade no coração do, dos filhos de José, porque deles, dos filhos de Jacó, porque deles sairiam grandes nações. Então, a raiz tem que estar bem estruturada. E aí, depois de Deus organizar isso tudo, quando chega até José, José fala, acaso eu sou Deus para julgar alguma coisa ou fazer algo? Pelo contrário, o mal que vocês fizeram, né, Deus transbordou isso em bênção. Porque agora, nesses 7 anos de seca, Deus permite que eu mantenha você e seus filhos vivos. Né? Então, e sem perder os bens, sem perder nada, porque senão eles teriam que começar a trocar coisas com o Egito. O Egito, nessa época, se enriqueceu muito, né? E a nação de Israel iria ficar cada vez pior, porque ia ter que ficar 7 anos trocando e vendendo coisas no Egito em troca de comida. Né? Como José estava lá, José manteve toda a estabilidade da nação de Israel. Então, assim, gente, as coisas que Deus faz, elas, na maioria das vezes, ela não é comum, porque Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Na semana passada, a gente falou sobre Sara, Rebeca e Raquel. As 3 foram estéreis. Deus promete a Abraão que a nação, os descendentes dele vão herdar uma terra, né? Que essa descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, mas a sua mulher é estéril. Que Deus quer mostrar que é através dele que as coisas acontecem. Aí Abraão vai lá e fala com Isaac. Isaac fala, beleza, seremos pais de nação. E Rebeca é estéril. Aí eles oram, buscam e Deus abençoa. Aí vai lá em Jacó, a mulher que ele amava era estéril também. Né? E Deus mostra mais uma vez que é por ele, que é através dele, que é ele que coordena todo esse negócio. Porque ele não vai dividir a glória dele com ele. Nós temos que reconhecer que é Deus que faz. E quando acontece, às vezes, uma coisa muito ruim, uma coisa difícil de aceitar para o nosso coração, isso é para a nossa edificação, é para a edificação dos outros, é para crescimento espiritual. Basta a gente entender tudo isso e ver o que Deus quer. E mantermos o nosso compromisso com Ele. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto é que muitas vezes a gente fica apreensivo, triste, com raiva, preocupado, né? Quando é cometido algo contra nós, né? Seja no trabalho, na escola, na família, em qualquer lugar. Então, quando acontece algo desse tipo, né? Às vezes por motivo de picuinha ou de inveja, né? Enfim, muitos motivos. E a gente fica assim, que fulano fez não sei o que contra mim, que fulano foi muito injusto, armou a cilada lá para mim, que não sei o que, que não sei o que você quer lá. Primeiro que Deus pode nos livrar, né, das ciladas, enfim. E segundo que ainda que isso aconteça, que a gente caia, né, que a pessoa faça algo contra nós, aqui na história de José, nós vemos e podemos crer que ainda assim o Senhor Jesus pode fazer com que aquele mal que aquela pessoa fez contra nós se torne algo bom. Então, eu vejo que nós não devemos nos
preocupar com isso. Nós devemos nos preocupar com o que está a nossa vida com Deus. Porque uma vez que a nossa vida está correta diante de Deus, a gente, como se diz, né? Não é bom a gente ficar devendo Deus, não, né? Não. Se a gente está, entre aspas, né, com o crédito ali com Deus, a gente pode ficar em paz que Deus está na minha causa. Ainda que aquele mal cometido contra mim tenha acontecido, ele tem poder para fazer aquilo virar algo bom. A gente vê hoje muito aí, né, o pessoal falar de inveja. Tem muita gente que fala de inveja. Ah, que não sei o que, tem que tomar cuidado, que o povo tem inveja, que não sei o que lá. Então, é um exemplo muito claro aqui na história de José, né? Os irmãos invejaram ele e tentaram contra ele, né? Chegaram a cometer. Então, ainda que a pessoa inveje, né? O sentimento de inveja por si só não tem efeito nenhum, né, gente? Vamos deixar isso muito claro. Isso é uma cultura que não tem nada a ver, não tem nada a ver com a Bíblia. Tem muita gente que fala sobre, ai, que inveja, ai, que seu marido caiu, que isso, aquilo, não existe isso, não. Né? Mas pode acontecer da pessoa sentir inveja e cometer algo contra a gente, como aconteceu na história de José. Então, ainda assim não é motivo para a gente se preocupar. A preocupação nossa tem que ser com Cristo, com Jesus, com a nossa vida com Ele. E quando isso está resolvido, está tudo resolvido, a gente não tem que ter medo. Então, eu acho muito importante falar sobre isso, porque às vezes o nosso foco está no problema, né? Sim. Às vezes o nosso foco está lá no meu colega de trabalho, ou está lá com o meu parente, né? Ou o meu vizinho. Exato. E quando a nossa vida está bacana com Deus, o nosso foco está nele, o resto se resolve, é consequência. É isso aí. É a questão da gente confiar em Deus, né, galera? De pegar, confiar nele, entender que ele é o caminho, a verdade, a vida, né? E confiar que tudo que acontece, né, vem dele. Tem uma passagem que o pessoal gosta demais de citar. Nossa! No Instagram mesmo é rei de você chegar lá na fila do Instagram da pessoa, tem essa passagem lá. Filipenses 3,17. Essa aí é uma das famosas. Tudo posso naquele que me fortalece. Acho que é isso. Quando fala tudo posso, as pessoas logo imaginam as coisas boas. Mas tem as coisas ruins. Imagina José sendo vendido, sendo humilhado, escravo, preso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, gente, a gente pode tudo, a gente pode. Isso é uma coisa que Deus colocou para a gente. A gente pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se o negócio está lá embaixo, então com Deus você pode vencer aquilo também. Se está lá em cima, com Deus você pode vencer aquilo ali também. E é assim que Deus vai fazendo as coisas, vai construindo tudo isso na nossa vida. E tanto o bom quanto o ruim é feito para a edificação nossa, e que a gente alcance a salvação. Uma coisa também, peguei outro dia lá no meio, sobre essa atitude de José, de falar, né, na hora que os irmãos falam, por favor, piedade, não sei o quê. E aí José fala, acaso sou eu, Deus? Né? Então, que poder eu tenho para julgar? E também foi pregado, né, sobre vingança, que a vingança é de Deus, não é nossa, né? Deixa que Deus faça isso por você. A pregação que eu fiz outro dia lá é Deus nos chamando a atenção para reconhecermos quem somos e quem Cristo é. Então, nós não temos o poder de julgar, né, a pessoa para condenação, ou seja, para o inferno. A gente pode julgar o erro, né, o pecado, isso não existe problema, mas condenar uma pessoa, né, dar uma sentença, esse que você vai para o inferno, né, nós não temos o poder para isso. Então, quando José ele tem essa atitude e diz, por acaso sou eu Deus, né, para julgar? Então, ele está cumprindo com a vontade do Senhor, né? Ele entende quem ele é, né, como miserável homem que sou, e entende a magnitude de Cristo. Ele sabe sabe o lugar dele, né? E deixa que Deus faz isso por ele.
Então, existe essa humildade dentro do coração de José. Você vê a humildade ali dentro do coração dele, né? Ele poderia ser arrogante, né? Pelo todo o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, mas no coração dele existia essa humildade e ele reconheceu o lugar dele diante da situação, né? Então, ainda que isso possa acontecer, né? Claro que dentro da nossa realidade, vamos deixar que Deus julgue, não vamos ser juízes, né? Vamos aprender a ser humildes, como José foi naquele momento, uma situação muito, muito, muito ruim, né? Acredito que foi uma situação muito chata ali de se viver. Acho que a gente não tem nem ideia, né? A gente ficou consegue nem materializar essa situação de fato como foi, né? Difícil como foi, mas Deus nos chama a atenção para isso. É isso aí. Bom, gente, eu falei que é 4:13, tá? É 3:17, não. 3:17 eu acho que é em João. Alguma coisa na minha cabeça. Eu só estava conferindo a passagem aqui. 4:13, deixa eu ver se é isso mesmo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Só estava conferindo aqui a referência. Fui lendo, falei, uai, 3:17 está falando isso, não, estou errado. Mas o que acontece, gente? Tudo que Deus faz tem um propósito, né? E um dos propósitos de José ter ido para o Egito foi para salvar o seu povo. E o que aconteceu? A nação de Israel, os filhos de Jacó foram morar no Egito. José morreu cento e tantos anos lá, fala no finalzinho aqui, acho que 110. E, e essa nação foi para lá. Chegaram, eu não lembro o número certo, 60, 70 pessoas, uma coisa assim. Só que essa é a origem lá de, de essa é a origem lá de trás, né? Quando a gente pega que a nação de Israel foi escravizada pelo Egito. E ela foi escravizada exatamente por isso. Ela foi escravizada porque eles foram para lá na época de José. Enquanto José viveu, enquanto o atual faraó na época viveu, teve muita paz. E aí vai passando o tempo ali, vai passando o tempo, 4 ou 5 gerações, eu teria que ler aqui de novo para lembrar quantas gerações passaram. A nação de Israel se multiplicou tanto que o Egito começou a temer. O Egito olhou e falou assim, mas esse povo aqui está crescendo demais. Aí que um dos nossos inimigos resolve juntar-se com eles, guerrear e a gente vai perder. Vamos fazer o seguinte, antes que esse povo cresça de um modo que a gente não tenha controle, vamos escravizar. Então, um outro faraó, um outro povo, né, uma outra época, os filhos de Jacó já tinham morrido, passaram mais, acho que se eu não me engano, são 4 ou 5 gerações ali que passaram. Né, a nação de Israel começa a ser escravizada. Depois eles ficam mais ou menos ali 400 anos escravizados. Então, até Deus levantar Moisés. Eu não vou entrar muito na história agora de Moisés, que a gente começa já a ver agora um pouco de Êxodo, né? E aí a gente entra na história de Moisés, a gente vai começar a caminhar sobre isso, vamos falar sobre o tabernáculo, que eu acho que é um estudo, assim, transformador, para a gente entender como você chegar a Deus, tá? Vamos falar, principalmente do tabernáculo, dessa história de Moisés, que eu acredito que vocês já conheçam, já viram filmes, novelas a respeito de Moisés, e como Deus traz essa lei de Moisés para cá, para os nossos dias de hoje, né? E como ela vai sendo cumprida ao longo dos anos.
Bom, gente, hoje eu não vou falar muito mais não, porque se eu entrar em outro assunto aqui, vai mais 30 minutos no mínimo. Vocês querem falar alguma coisa aí? Conceição, Gislene? Não? Beleza, gente. Eu vou finalizar por aqui, né? Que Deus abençoe vocês. Para falar. Nós estamos te ouvindo, não é para falar. Será que por aqui? Como é que está seu som? Tá com máximo aqui. É o microfone do celular dela lá. Depois a gente testa isso aí para você conseguir falar ali com a gente. Fechou? Bom, gente, até semana que vem, domingo que vem tem de novo. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente vai falar sobre o tabernáculo, não, a história de Moisés. A gente vai falar um pouco sobre Moisés. Eu estou doido para chegar no tabernáculo ali. Gente, né? quando eu tive esse entendimento do tabernáculo, eu falei assim, foi tipo assim, sabe aquele meme que com os cálculos assim na cabeça, eu falei, caraca, como que Deus faz as coisas perfeito, que loucura, muito chique. Foi bem numa época que eu estava doida para aprender como é que é essa coisa de entrar no espírito, né? Que o pessoal fala, a gente tem que andar em espírito, entrar no espírito, não sei o quê. Como é que faz isso, né? E assim, é um manual, passo a passo. Com certeza. Eu posso chamar A assim. Bíblia fala que isso é a sombra das coisas celestiais. Ai, foi incrível, irmãos. Então, assim, eles não percam. Foi de grandíssimo proveito na minha vida. Fez uma diferença total. Fechou, galera. Valeu. Valeu, gente. Até Bom mais. domingo.